Olá, amigas. Fala Rose da Pet Aula. Hoje a nossa conversa hoje é sobre pontos para usarmos todas aquelas linhas. Se você está acompanhando o canal, você já viu o nosso assunto sobre as linhas, as variedades das linhas que nós temos no mercado brasileiro atualmente. Então agora a nossa conversa vai ser sobre pontos onde podemos empregar todas aquelas linhas maravilhosas. Porque você sabe que se a gente não sabe escolher bem o ponto, a gente não valoriza o resultado dele. Cada linha pede um ponto, cada linha tem uma torção, um movimento, um preenchimento. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre o emprego, a escolha desses pontos com as linhas apropriadas. Vai ser muito interessante e nós vamos ficar muito satisfeitos com a sua presença e o seu crescimento com esse assunto. Vamos começar com esse tipo de linha. São linhas de novelo da Anchor ou da DMC, que a gente adquire no comércio, fácil de encontrar. E aqui nós temos uma variedade de pontos que foram empregados para dar esse efeito das folhas. Esses pontos a gente emprega no Stamp Work, que é um tipo de bordado que fica em alto relevo. Esse ponto principalmente, ele é muito usado no Stamp Work, é chamado de caseado solto. Então olha, com essas 3 cores de linhas, nós conseguimos esses efeitos aqui. Esse efeito eu acho muito interessante, porque esse degradê realçou e valorizou o trabalho, né? Simples, com linhas da Anchor, nessa espessura que você encontra facilmente no comércio. Linhas de novelinho, como a gente chama, né? De espessura número 8. Aqui nós vamos fazer uma demonstração com linha grossa, do tipo assim, torsal, mescla. Nós fizemos no emprego de um ponto chamado Casa da Aranha, muito empregado. Nós traçamos as pernas, tanto faz par como ímpar. Cada número de pernas dá um efeito diferente, né? Aqui é um tipo de casa de aranha, aqui é outro, aqui é outro. Como nós não vamos fazer demonstração de cada ponto agora, nós só estamos falando sobre o efeito das linhas nos pontos, nós não vamos demonstrar como se faz esses 3 pontos da casa da aranha. Mas nós estamos mostrando o efeito que faz. Aqui é com linha bem grossa, do tipo barbante. Aqui é com linha torsal e essa também com linha torsal, desse tipo assim, grossa, mescla. E temos também com linha fina. O ponto Casa da Aranha com linha fina, podemos fazer essa demonstração como fica uma linha fina empregada na Casa da Aranha. Ele fica mais delicado, fica uma textura mais leve, é empregado também para roupinha de criança. Olha como ele fica, uma estrelinha bonita. Com 6 pernas, né, números pares, nós podemos fazer esse efeito. Quando são números ímpares, o efeito é outro. Aqui nós empregamos linha bem fininha do tipo da varicor, ó, nessa espessura. Aleluia. E nós tivemos esse efeito na Casa de Aranha com linhas bem fininhas. Aqui nós temos o emprego de uma linha de novelinho de espessura 8, perlê 8, para fazer essas pétalas também dos pontos de Stamp Work. Essas pétalas são feitas com agulha ou com alfinete, né? A gente coloca no tecido e vai trançando, fazendo essas 3 perninhas, 3 entradas, e ela, quando tira a agulha, ela fica com a pétala solta. Aqui nós temos, nessa espessura, essa pétala mais grossinha. E aqui embaixo, nessa cor de rosa, nós fizemos o mesmo ponto usando outro tipo de linha. Um tipo de linha de seda, ou rayon, que a gente chama,
e também mescla, ela deu esse efeito aqui, ó, brilhante, ela fica mais engomadinha e fica um pouco mais fina do que a linha 8 de novelinho da Anchor. Então aqui são dois efeitos com o mesmo ponto de pétala solta. A demonstração agora é sobre esses pontos amarelinhos que a gente chama de caseado solto. Aqui foi empregado linha de seda ou rayon, e ela deu essa espessura, esse brilho, esse efeito bonitinho. Aqui embaixo, também com linha rayon, foram feitos semicírculos com linhas mesclas e deu esse efeito. Aqui já é com linha dessa de novelinho. Ela já dá um efeito mais fosco, mas é o mesmo ponto empregado. Então, o efeito do ponto é de acordo com a linha. A espessura da linha, o brilho, você chega no efeito do ponto. Você sabe se tem que apertar mais, se tem que soltar mais, se não deixa a linha perder a torção dela, porque senão ela vai ficando reta e o ponto não fica tão bonito. Esse ponto é o caseado solto, que nós caseamos como se coloca aquela primeira carreira de tricô, é dessa forma que caseamos este ponto, na agulha de bordado, não é usado nenhuma outra agulha. Aqui nós vamos falar sobre o ponto buttonhole ou roda de caseado. Aqui foi empregado com uma linha do tipo da Anchor número 8 de novelinho, só que foi feito com linha tingida que deu esse degradê. Apenas numa linha eu já obtive sem precisar mudar de cor. Aqui já foi empregado o mesmo ponto numa linha mais grossa, tipo torsal, também degradê tingida à mão. Aqui foi empregado com a linha madeira, que ela já vem nesses tons, muda de cor rápido. Ela é do tipo moliné, 2 fios eu usei. Aqui do lado, nós temos o mesmo ponto empregado com linha varicor. No mesma meada, nós temos essa variedade de cores. Ela é uma linha fininha, tipo bebê, e o efeito dela, por ser fininho, dá essa delicadeza que você pode usar em roupinha de neném, você pode usar num jardinzinho como esse. O efeito dela é muito bonito porque fica delicada, essa linha mais fininha, aleluia. Este ponto é o ponto Casa da Aranha, que nós empregamos muito bem com as linhas de bouclé. Por quê? Porque essas linhas, elas têm um nozinho, elas vêm assim, ó, cheia de nozinhos. Então, elas não são indicadas para entrar no tecido. Se você forçar uma linha de nozinho entrar no tecido, ela vai arrebentar, ela vai partir. Você pode até conseguir uma ou duas entradas, mas na terceira ela já vai desfiar. Então, essa linha Bouclé-Lin da Varicor, a linha Imperial da Varicor, você usa muito bem nesse tipo de efeito, que são flores feitas em ponto Casa da Aranha. Aqui também, olha, são linhas bouclé de nozinho, dá para ver bem o nozinho dela. Aqui é bouclé mescla de marrom claro e marrom mais escuros, que também pode ser empregado para cabelo de boneca. E é da Edmar. Edmar é uma marca que ainda fabrica, americana, você pode importar, Edmar Co. E dá o mesmo efeito da Varicor, porque Varicor está muito difícil de achar. Para a gente poder fazer esses pontos que ficam soltos, que são pontos do Stamp Work. Esse é o nosso trabalho feito no Semeando Flores na Quarentena. E eu não podia deixar de mostrar o efeito da linha Varicor nesse trabalho. Aqui foi usado o ponto Esporinha, 2 fios,
Lá no grupo eu explico como se faz o ponto, como essa explicação não é de ponto e sim do efeito da linha com os pontos, eu queria mostrar bem de perto nesse vídeo, que fica mais real, o efeito da linha quando você emprega no lugar certo, para demonstrar uma flor, para demonstrar uma árvore, uma folha, um brilho. Olha aqui, por exemplo, aqui foi outro tipo de linha mescla, uma Perlé 12, da Lúcia Schwerer, que eu gosto muito. Eu empreguei nas folhas. No ponto Quicos, eu empreguei uma linha de seda também, mescla verde, depois eu fiz o rococózinho em amarelo, para fazer os quicos. O botãozinho também, eu usei a linha verde clara, usando as luzes, acompanhando a mudança das cores, colocando o claro no lugar certo, para dar luz no lugar certo. Tudo isso a gente tem que observar. Você vai abrir um fio de linha, você vê, tem um lado mais claro, um lado mais escuro. Onde eu quero que tenha luz? O botão pediu a luz em cima, então eu vou calcular para que a luz fique na parte de cima do botão. Aqui eu calculei para que a luz clara ficasse nessa pétala, aqui a luz mais escura, e esses tons é o que a própria linha foi mudando e eu deixei que ficasse um degradêzinho. Então esse é o efeito da linha, é uma linha varicor, é uma linha de seda, e ele dá esses efeitos quando você deixa a torção da linha trabalhar, quando você deixa o espaço entre os pontos aparecer a transparência, não puxa demais e deixa ele trabalhar e sair com o ponto esporinha, saindo esses efeitos. E para finalizar hoje a nossa apresentação dos pontos empregando as linhas, vamos falar um pouco sobre este trabalho, que são árvores em 3D, onde eu empreguei aqui nesses pontos, que é o caseado solto, que pode se chamar também de camarãozinho, né, como a gente gosta de chamá-lo, eu empreguei essas linhas, perlezinha 12, fazendo esse ponto bem apertadinho. Você vai mudando as cores e você vai tendo esses efeitos. Aqui foi usado linha desse tipo também fininha. Eu usei 2 fios e fiz um pontinho tipo margarida penduradinho. A própria mudança da cor da linha vai dando efeito do sombreado. Aqui nesse ponto no francês, foi usado a linha de novelinho da Ancho número 8. Então ela dá esse nozinho assim bem delicadinho, mas ele fica mais encorpadinho que a linha Perlé. Aqui foi usada uma linha varicor, pontinhos tipo areia, bem desencontrados, imitando um ipê no fundo, que está atrás da árvore amarela. E aqui foi uma variação deste ponto aqui, caseado, só que nós fazemos uma outra entrada, uma outra pegada, e ele fica solto, parecendo um chorão, né? Que ele fica soltinho. E empregado também uma variação degradê da linha de novelinho número 8, que é a Perlé 8 da Ancho, ou Anchor ou DMC. Embaixo nos matinhos, esse ponto caseado solto, empregado, se você fizer ele solto, ele pode ficar como uma lagartinha. Se você entrar e sair com a agulha, ele fica os camarõezinhos. E aí você solta as linhas, desfia e dá a impressão dos matinhos. Então isso tudo foi feito com linhas, que você vai trabalhando os pontos, as espessuras diferentes, nada muito igual, para dar essa naturalidade do matinho, né? Vários tons de verdes, flores, cores diferentes, para dar esse tom
sortido, bem variado. Por hoje nós encerramos essa apresentação de pontos usando as linhas variadas e ao longo das nossas demonstrações futuras vamos fazendo pontos usando essas linhas. Agora vamos entrar nas técnicas da execução dos pontos. Na PET Aula você sempre é muito bem-vindo. Gratidão!